macronutrientes são os que têm maior demanda na planta, né? Por isso que são macros. A segunda parte são os micronutrientes, é o que tem menor demanda, ou seja, pouca quantidade dele já ajuda de forma gigantesca a planta. É como se fosse a vitamina para a gente. Esses nutrientes são encontrados facilmente no solo, sem muitas vezes ser aplicado. Mas também tem nutrientes que você tem uma menor quantidade de necessidade e outras têm mais. Dentro dos micronutrientes tem alguns que começou a ter uma contínua atividade na pesquisa que fez com que a gente descobrisse que ele tem um valor gigantesco dentro do desenvolvimento da planta quando nós aplicamos eles via solo ou via foliar, como por exemplo o selênio. O selênio é um nutriente também presente nos solos. Alguns lugares não tem esse nutriente, mas isso não impede com que a planta tenha um desenvolvimento, faça uma produtividade de um competitivo e tem a sua característica no que vai ser colhido. Tem nutrientes que são cada vez mais pesquisados e demonstram que quanto mais a gente conhece, mais essencial ele acaba sendo, mesmo que não se ouve muito falar deles. Então, se eu não falar deles, não significa que estou desmerecendo esses micronutrientes, mas eu também tenho que pontuar alguns que têm maior uso e demanda, como micronutrientes sendo aplicados em pequenas quantidades. Um deles que são muito importantes, que eu vejo que tem uma característica excelente sendo aplicado via solo ou via foliar, é o boro. O boro ele é muito importante para quê? Para a fertilidade da flor. Ele vai garantir com que o pólen vinda de uma outra flor ou da mesma flor, ela consiga fecundar o óvulo que está contido dentro do ovário. Cada óvulo nada mais é do que uma futura semente. E o ovário, vamos falar de fruta, é aquela polpa que a gente consome. Então, o que a gente come nada mais é do que o ovário da flor. E a sementinha que vem dentro das frutas nada mais é do que o óvulo. Só que ao contrário do que acontece nos mamíferos, né? Essa sementinha ela é formada dentro da barriga da mãe e através do parto ela vem ao mundo já pronta para terminar o seu desenvolvimento. No caso da semente, a mesma coisa, só que ela vai ficar contida dentro do fruto, até ela cair da planta, começar a apodrecer. E por que a polpa, que nada mais é do que o ovário do fruto que a gente consome, mesmo sendo uma berinjela, uma melancia, uma manga, um jiló, um quiabo, a gente come o ovário. Só que existe também aqueles frutos de hortaliça que a gente come antes do seu amadurecimento, que no caso é a abobrinha menina, a abobrinha italiana, a berinjela, né, o jiló, o quiabo e assim vai. São vários tipos de exemplos que nós podemos ficar aqui falando horas e horas. Nós comemos esses produtos de ovário imaturo, ele não amadureceu. Ou seja, a semente não está pronta para multiplicar. Esse é um ponto fundamental. E o boro é responsável pela essa fecundação. Ela garante a fecundação dessa sementinha que é o óvulo. Levando em consideração outro elemento muito importante nesse período é o cálcio. O cálcio para as frutas, fundamental principalmente para manter a firmeza da sua casca e de toda a sua estrutura junto com a polpa. Mas por que isso? Porque o que acontece? Por exemplo, durante o seu desenvolvimento, até ela ficar madura e a sua semente pronta, ou seja, ela já está pronta para desenvolver um outro indivíduo, que no caso seria uma árvore, ou uma hortaliça ou um pé de alface, ela tem que ter a sua proteção para que nenhum inseto, nenhum animal danifique ou até mesmo doença. Por exemplo, a falta de cálcio, vocês já devem ter observado que tem alguns frutos que ele
racha do nada. Ou até mesmo aqueles que têm uma facilidade muito grande de qualquer impacto realmente ele estourar. Caiu no chão, puf, já era. Claro que todas as hortaliças e frutas, de frutas ou até as frutíferas, vão ter essa característica. Nenhuma é de ferro. Você tacar no chão e não acontecer nada. Com a exceção do coco, que é uma outra característica de casca. Mas levando em consideração as demais, essa casca tem que ter uma quantidade boa de cálcio para que todo que está sendo formado dentro dela, no seu crescimento, ela continue sendo protegida pela casca, que impede a entrada de doença, que as pragas, no caso os insetos, possam danificar o ovário, né? E até mesmo os animais, até que ela seja o quê? Desenvolvida o suficiente ao ponto da semente estar madura, pronta para formar uma outra planta. Isso tudo serve para dar a característica de quê? Firmeza, textura e etc. Então o cálcio é o que vai fazer isso no fruto, nos frutos e também até mesmo em algumas folhas. Então esses são elementos importantíssimos. Aí temos o zinco e o manganês. Esses dois elementos também são importantes na planta, que vai auxiliar todo esse processo metabólico e também até mesmo no crescimento dos frutos, no crescimento dos tecidos, porque todas as células são divididas para crescer. Então, se eu cresço, né, desde criança até agora, no momento da fecundação, eu tenho uma constante divisão celular. E para um tecido crescer, eu tenho que ter essas divisões. Então, tem esses micronutrientes que eu falei a vocês, que vão ajudar a esse crescimento, esse ganho de massa, não só verde, como massa também de fruto. Então, se eu tenho um tecido que começa um botãozinho floral pequenininho, até chegar um fruto grande, então eu tenho que ter além de eu tenho que diferenciar flor, né, de fruto e ovário para polpa, eu tenho que ter a divisão de célula para que isso possa acontecer. Então, tudo que eu falei para vocês nesse momento, vocês prestarem muita atenção, vocês vão perceber que vocês levam para a planta é de extrema necessidade para ela poder se desenvolver bem. Lembrando que a sua principal alimentação, mesmo sendo pela fotossíntese, que é a formação de açúcares, né? Nós chamamos isso de uma forma de nós falar que é a formação de energia. É feita através da radiação solar. Esses outros nutrientes que nós vamos dar ao longo do desenvolvimento vai ser para quê? Poder cumprir esse papel com o auxílio desses nutrientes dentro de toda a máquina metabólica e fisiológica da planta e de qualquer outro ser vivo. Então, isso tem que ser muito bem pensado no momento de planejar uma adubação, por exemplo. O que eu preciso levar para a planta? Qual é a necessidade? Então, isso é formas de poder dimensionar uma solução de fertirrigação, uma adubação para o cultivo orgânico, uma adubação do cultivo convencional, tá? Então, isso tudo vocês têm que ter em mente para vocês poderem escolher e também saber onde cada nutriente vai entrar no decorrer do seu desenvolvimento, até o momento que você escolherem esse produto.